Pedro, o mestre Manuel fez referência a esse último livro dele, né? O que fazer como militar? Anotações para uma nova defesa nacional. E eu faço, então, ao te convocar para falar, referência ao seu último livro, né? O Partido Fardado nos governos Bolsonaro e Lula 3, agora também de 2024, super atual, no qual você vai trabalhar esse tema do partido fardado, né? Não é uma ideia original tua, né? Você toma emprestado lá do velho Oliveiros Ferreira, né? Que foi editorialista do Estadão, mas era um personagem bem complexo, bem interessante, né? Essa ideia do partido fardado. E pelo seu livro, vai ficando claro que o governo do Lula manteve o partido fardado intocado. Você acha que esse processo do julgamento dos golpistas, né, aparentemente haverá punições severas para alguns deles, poderá causar algum prejuízo, alguma inflexão na presença desse partido fardado? Mauro, você consegue me ouvir melhor agora? Mexer aqui nas configurações. Fala. Certo. Bom, essa ideia do partido fardado, eu tomo do Oliveiros, tem duas razões, mas a principal razão, acho que o que é o acerto mais interessante dele é justamente a ideia de que esse partido ele não é uma coisa permanente, é uma coisa que se organiza e deixa de se organizar e depois volta a se organizar no interior das Forças Armadas, né? Nesse sentido, hoje nós não vemos com clareza nenhum sinal da atividade do partido fardado em si. Nós vemos tentativas das Forças Armadas, dos seus comandantes, do que o Oliveiros chamaria ali de um escalão burocrático, né? De tentar pressionar o governo para, justamente como o comandante do Exército disse numa reunião fechada com seus companheiros, logo após fazer aquele discurso tido como legalista, que o colocou na posição atual, porque o medo do Exército e das Forças Armadas era que, depois do governo Bolsonaro, o governo Lula avançasse com mudanças significativas para cima dos fardados, e para isso, segundo o comandante Tomás Paiva, era necessário ter uma boa entrada com o presidente, né, ter uma boa relação com o presidente. Eu acho que o governo adotou uma postura, eu acho não, isso está muito claro, né, adotou uma postura de terceirizar o combate à questão do golpismo para a via judicial, para o STF, fundamentalmente, ignorando a dimensão política muito evidente que existe no golpismo e ignorando a sua tarefa, justamente, que seria, já que o tema do golpismo nos importa, já que o tema do golpismo é um problema ainda, no mínimo, buscar fazer as mudanças ou consultar pessoas acerca de como enfrentar isso, do que mudar dentro das Forças Armadas. O governo não fez isso e sequer fez um processo de mobilização em torno do problema do golpismo, um processo de chamamento. Eu acho que esse último ato em relação ao 8 de janeiro, por parte do governo, é demonstrativo disso, quer dizer, o que menos houve ali foi povo, houve um gesto simbólico, simplesmente, de encontrar o povo na praça, durante 3 minutinhos e já correr para o palácio de novo. Então, assim, tem um risco muito grave em você tentar enfrentar o golpismo pela via legal, simplesmente, que é você impor aqueles que eventualmente sejam culpabilizados a necessidade da clandestinidade. Isso é uma coisa que a gente não deve esquecer. A ditadura militar em 64, ao reprimir tantos militares que eram progressistas, comunistas, de esquerda, nacionalistas, logo nos primeiros dias fez isso. Isso foi um erro que a ditadura cometeu e que talvez a gente esteja cometendo. Quer dizer, jogou 4 mil militares na época, a ditadura, para a clandestinidade.
Você tira o soldo do camarada, o impossibilita de ter uma vida normal. Para onde esse camarada que sabe disparar, que ficou um tempo ali dentro das Forças Armadas, vai? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, do ponto de vista das Forças Armadas, pode ser útil se elas souberem manejar, e elas estão sabendo manejar isso. Como? Dizendo, quem é culpado individualmente, que seja de fato, culpabilizado pela justiça, que sofra as consequências. Mas a instituição não é culpada. Pelo contrário, e aí começam a avançar no discurso. Agora o discurso é, houve militares individualmente que estiveram envolvidos no golpe, mas a instituição se manteve legalista. A instituição garantiu a democracia. Já começam a ressoar esse discurso, e pessoas do governo começam a ressoar esse discurso, e não só Múcio, a propósito. Aliás, até o vice-presidente do Senado, no dia 8 de janeiro, fez um gesto nesse sentido, agradecendo os militares, porque nós temos que separar as maçãs podres das maçãs boas, e esses militares aqui são legalistas, etc. Então, veja, e aí justamente a soma dessas duas variáveis é a seguinte, um povo desmobilizado acerca do golpismo, porque, de qualquer forma, o problema, ao menos é o que diz o governo, está sendo resolvido pela via judicial. Os golpistas efetivamente jogados na clandestinidade, ou, no mínimo, digamos, estimulados a não desistir do seu ímpeto golpista, inclusive para se salvar. Isso tem precedente na história do Brasil. A Revolução de 30, por exemplo, em parte foi motivada pela busca da anistia. Militares embarcaram na Revolução de 30 com esse fim. E, finalmente, a suposição começa a tomar conta da sociedade, do próprio governo, e até dos militares que usam isso das Forças Armadas, que usam isso para se fortalecer, de que não há um problema militar no Brasil. Não há um problema de golpismo. O problema do golpismo é um problema de desvio individual, o que é uma coisa completamente estranha ao ofício militar, que trabalha fundamentalmente com coesão, hierarquia e disciplina, mas conseguiram embalar isso e aparentemente a gente está comendo, que foram desvios individuais, problemas individuais de militares. Quer dizer, qualquer desvio individual, Mauro, que aconteça numa empresa, na quantidade que aconteceu com militares em relação ao golpismo, eu imagino essas grandes empresas fazendo relatório, tentando descobrir o que aconteceu, etc. No Exército, em que a coesão e a hierarquia são fundamentais, o ethos burocrático é fundamental, estão dizendo que tudo bem, é um desvio individual, a justiça lida com esse pessoal, não tem que mudar nada no Exército. Então, assim, não se muda nada de fundamental nas Forças Armadas. Os golpistas tendem a se tornar mais golpistas, presos ou não, mas eles vão querer se organizar nesse sentido. E o governo e as Forças Armadas nos vendem a posição de que o problema passou e de que esse é o único problema. E isso é muito importante. O único problema em relação aos militares no Brasil, o golpismo é um problema grave, que se manifestou em várias vezes na nossa história. Mas esse não é o único problema. O golpismo é uma variável da tutela, e a tutela hoje está na praça. A tutela a gente viu, ou a tentativa, no mínimo, da tutela, com as manifestações com o vídeo da Marinha, por exemplo, enfrentando na prática um governo ao qual deveria ser subordinado, quer dizer, é uma loucura total, né? Com essa disposição toda do Múcio de passar pano para os militares, também é um sintoma da tutela, com militares falando pelos cotovelos na imprensa de que o governo não deveria ter barrado a compra dos obuses israelenses. Espera lá, é militar que decide isso? O militar agora vai decidir a política externa por intermédio da compra de equipamentos? Isso parece bizarro, mas, de certa forma, é o que nós estamos discutindo aqui, o que o professor Manuel Domingos Neto falou. Porque, à medida que a gente compra material bélico americano, os militares estão decidindo a nossa política externa, em boa medida.